Graça e paz, amados. O vídeo de hoje é para você que sabe que precisa voltar a uma vida de intimidade com o Senhor, ou quem sabe começar a ter uma vida de intimidade com o Senhor, mas tem tido dificuldades porque tem lidado com desânimo, com preguiça espiritual. Você até tem um desejo, mas você tem sido vencido pela preguiça, pelo desânimo. As disciplinas espirituais, elas não são confortáveis para nós, para nossa carne, porque, como eu já disse em alguns vídeos aqui do canal, a nossa carne, ela é inimiga da cruz. Dentro de nós há uma batalha espiritual, em que o Espírito Santo e a carne são opostos entre si. A palavra diz que o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito. E os dois fazem oposição, disputando a sua alma. O que acontece é que quando você busca o Senhor mais intensamente, quando você alimenta o seu homem espiritual, então você domina ela em Deus, você domina ela pelo poder do Espírito Santo. Mas quando a sua alma se inclina para as coisas do mundo, distrações, abaixa a guarda, aí essa carne ela vem tomando a liderança. É onde que fica mais difícil para você se aproximar de Deus, para você praticar as disciplinas espirituais, para você se relacionar com Ele. Então, sabe, esse vídeo hoje é realmente um convite do Espírito Santo e o ensinamento do Espírito Santo para que você volte a se relacionar com o Senhor intimamente. E a intimidade com o Senhor não é algo complexo. Embora nós temos, sim, a nossa carne tentando se opor, mas a intimidade com o Senhor, ela não é algo complexo, ela é simples. A intimidade diária com o Senhor, ela é simples. No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa rotina, nós podemos viver esse relacionamento com o Senhor, um relacionamento de simplicidade. E quando eu digo simplicidade, não estou falando que é algo pequeno, eu estou falando que é algo simples. Porém é algo muito, muito grandioso, porque é na vida de intimidade com Deus, na nossa rotina do dia a dia que nós vemos a manifestação do cuidado de Deus com a gente. Nós vemos que o nosso Deus é um Deus imanente, ou seja, Ele é um Deus de perto, e nós vemos que o nosso Deus, Ele é um Deus de detalhes, que se importa com a gente nos mínimos detalhes, que cuida da gente nos mínimos detalhes. Por que que muitas vezes a gente não percebe? Porque nós estamos tão entulhados, nós estamos tão voltados para as rotinas das nossas vidas, rotinas diárias, para as distrações, que nós ficamos insensíveis a esse cuidado. A gente não percebe esta presença, a gente não percebe esse cuidado do Senhor diário, mas quando a gente se inclina para o Espírito, quando a gente se inclina para as coisas de Deus, então a gente começa a perceber e a enxergar que o nosso Deus está em todo o tempo cuidando de nós, em todo o tempo provendo as nossas necessidades, em todo o tempo presente em nossas vidas, nos livrando do mal. E aí, quando nós estamos assim, tão assim, na nossa natureza, sabe, com a nossa visão espiritual limitada, muitas vezes a gente sente e não percebe, sabe? A gente não percebe que o Senhor está fazendo algo, por isso a gente precisa se aproximar dele, porque para entender com visão espiritual que isso é um cuidado dele conosco, que tudo que vem dele, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E isso gera um coração grato, isso gera uma gratidão em nós. E a gratidão, tem um vídeo aqui no canal sobre como ser cheio do Espírito Santo exercendo a gratidão. Depois você pode estar procurando aí no canal, eu acho que eu vou deixar o link aqui embaixo para você assistir. Como através da gratidão você também é cheio do Espírito Santo. E quando a gente fala de chamado, a gente pensa no nosso propósito, na nossa vocação, mas o nosso primeiro chamado é para ser um com Deus. O primeiro chamado que Deus tem na sua vida e na minha vida é para ter relacionamento de intimidade com Ele. Lá no jardim, tudo que o Senhor queria para o homem, ter com o homem, era o relacionamento. Todos os dias, na viração do dia, o Senhor vinha conversar com Adão, vinha ter relacionamento com Adão, até que por causa do pecado houve esta separação, mas Jesus, o segundo Adão, vem e nos reconcilia com Deus. Então hoje, nós, pelo sangue de Jesus, temos acesso a esta presença, porque o véu foi rasgado. Nós temos acesso a nos relacionar de maneira tão simples. E como é que se dá isso na prática? Bom, vamos usar aqui um exemplo de uma amizade humana. Quando você conhece alguém que você começa a ter uma amizade com essa pessoa, a principal forma que você exerce essa amizade é através do quê? Da conversa, é através do diálogo, ou seja, da fala. A principal maneira
Muitas vezes você tem uma amizade que está até longe, mas você vai nutrir essa amizade, esse relacionamento de amizade através do quê? Da comunicação. E com o nosso Deus não é diferente. Nós devemos nos comunicar com Ele através da oração. Nós devemos falar com Ele diariamente. Nós devemos contar para Ele a nossa vida, embora Ele já saiba. Mas o que Ele quer? Ele quer relacionamento. Então, se no profético Ele revela para nós aquilo que Ele vai fazer, se no profético Ele comunica com a gente, ou através da profecia, que é a palavra, a principal profecia, ou através de alguém, enfim, na oração, nós nos comunicamos com Ele, nós contamos para Ele a nossa rotina, nós contamos para Ele a nossa vida, nós dividimos com Ele. Isso significa dependência. Uma pessoa que tem uma vida de oração, ela está dizendo para o Senhor, sem palavras, eu dependo de Ti, Senhor. É isso que é você se ajoelhar, você se prostrar diante do Senhor. É você falar assim, olha, eu vou passar a minha caminhada nessa terra, Senhor, com o Senhor, dependendo do Senhor. Porque o Espírito que o Senhor nos deu, o Paracletos, o Consolador, Ele é o ajudador, Ele é o Consolador, Ele é o nosso advogado, sabe? Ele é aquele que nos instrui, nos ensina, nos leva e nos revela toda a verdade. E Ele habita dentro de nós, o Espírito Santo habita dentro de nós. Um dia, eu falei para o Senhor, Senhor, eu sei que eu estou numa correria e eu sei que eu preciso do Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo ali ministrando que eu tinha que orar. Eu sei que eu preciso separar um tempo de oração. Eu sei que eu preciso ir para o secreto, Senhor. Eu dependo de estar nesse lugar contigo. Mas olha, hoje realmente eu não tenho condições. Eu estou minha mente estava um turbilhão. Minha mente estava muitas informações, muito preocupada, muitas coisas, por causa de coisas que eu tinha para resolver. E eu sabia que quando eu me ajoelhasse ali, a minha mente ia começar a ferver, e eu não ia conseguir me concentrar na oração. Então eu falei, Espírito Santo, o que eu vou fazer? Logo o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração. Escuta, ele disse assim para mim, você vai para o quarto, você vai se prostrar diante dele, do Senhor Jesus. Se prostrar mesmo, ali ele me mandou me prostrar. Não era nem me ajoelhar, era o rosto no chão. E você vai parar de olhar para você. Ai, porque você está cansada, porque você está assim, porque sua mente está assim. E você vai adorar a Ele de maneira intencional. E é sobre isso que eu quero falar com você. Você, nós precisamos ser intencionais na nossa vida de oração também. Nós precisamos nos aproximar do Senhor de maneira consciente, intencional. Por quê? Porque nós temos a mania de achar que é sobre sentimento. Ah, mas eu não estou sentindo o desejo de orar. Não importa o que nós sentimos. Importa que nós precisamos estar nesse lugar de oração. É questão de sobrevivência. Então o Espírito falou para mim, você vai se prostrar e você vai olhar para Ele, ao invés de olhar para você. E você vai olhar para quem Ele é. E tudo aquilo que o Espírito Santo... E eu fiz isso. E eu fui e eu me prostrei. Assim, não sentindo vontade nenhuma de orar. Não sentindo vontade nenhuma, me entulhada, não sentindo vontade nenhuma de falar nada, mas eu fui em obediência ao Espírito Santo. E ali eu me prostrei de maneira intencional, diante da presença do Senhor Jesus. E ali o Espírito Santo ia me ministrando e eu ia começando, Senhor, o Senhor é santo. Assim, que nem eu estou falando aqui com você. O Senhor é digno de toda honra, porque Ele não é? Ele é. Ele é digno de toda honra. Independente de como eu estava me sentindo, vontade ou não, cabeça para isso ou não, Ele é digno, porque Ele é digno quando eu estou com vontade de orar e quando eu não estou com vontade de orar, Ele também é digno. Quando tudo vai bem na minha vida, o Senhor Jesus é digno. Quando tudo vai mal na minha vida, o Senhor Jesus também é digno. Então o Espírito Santo me levou e eu comecei a dizer, Senhor, o Senhor é digno de toda honra. Independente de como eu estou me sentindo, o Senhor é digno de toda glória. O Senhor é digno de todo louvor. O Senhor deu a sua vida na cruz do Calvário para me salvar. E o Espírito Santo começou a colocar as palavras na minha boca. E eu fui tendo a revelação e fui falando para o Senhor, exaltando o Senhor, elogiando
como diz a palavra, beijai o filho, né? Adorai o filho. E eu fui falando tudo aquilo que o Espírito Santo foi inspirando, de quem Jesus é. E eu fui falando. De repente, a presença do Senhor começou a encher meu coração. E onde a presença vem, onde a unção vem, todo jugo é quebrado. De repente, o jugo do cansaço, o jugo da mente acelerada, das preocupações se foi, porque a presença começou a ser manifesta, a presença do Senhor, ali naquele lugar, naquele quarto. E de repente eu já estava me derramando diante do Senhor, sentindo a presença do Senhor. Mas antes foi necessário que eu me posicionasse e obedecesse a ordem do Espírito Santo. Porque eu poderia muito bem dizer assim, não, mas eu não vou. Deixa para outra hora, quando eu tiver com a minha mente mais tranquila, quando eu tiver com a mente mais desacelerada, quando eu tiver com menos preocupação. Não, eu não vou lá porque não vai adiantar nada. Não, eu fui. Eu fui e me coloquei ali com o rosto no pó, em obediência ao Espírito Santo, intencionalmente. E ali eu vi realmente que a oração, a vida de oração, é uma questão de prioridade, de tomar decisão e de posicionamento. Sabe por quê? Você que trabalha fora, me diz aí, todos os dias você tem vontade de trabalhar? Todos os dias você acorda, uau, vou trabalhar, vou ficar 8 horas fora de casa, que legal, que gostoso. Ou tem dias que você vai arrastado trabalhar? Ou tem dias que você vai realmente porque você precisa trabalhar? Para quem estuda, faz faculdade ou está na escola, vai todos os dias com o coração queimando de desejo de estudar? Vai todos os dias que não vê a hora de chegar? Não. Tem dias que vai arrastado, empurrado, vai porque precisa ir. E por que na vida espiritual, na vida de oração, tem que ser diferente? Não. Mas é diferente porque é espírito. Não. Como eu já disse aqui, orar para nós é questão de sobrevivência. A oração ela é um combustível na nossa vida. É através da oração que nós vamos nos relacionar com o Senhor. Então você que está aí, sem sentir vontade de orar, eu não sinto desejo de orar, ore sem vontade. Ore sem vontade, não se baseie na sua vontade para poder orar, para poder decidir estar com o Senhor no secreto. Às vezes o Espírito Santo vai sim colocar aquele desejo de você orar, mas às vezes ele só vai te lembrar mesmo que você precisa orar. Então você precisa obedecer e não abafar o Espírito. O que é abafar o Espírito? Eu já disse aqui no canal, abafar o Espírito é você suprimir a vontade dele para sua vida, é ele te dar um direcionamento e você ignorar aquilo, ou empurrar para depois e acabar não obedecendo. Então obedeça ao Espírito. Porém, nós não podemos colocar a nossa vida de oração numa caixinha e falar, não, é só no secreto que eu posso orar. Não, não, porque a palavra diz, orai sem cessar. E esse orar sem cessar é um orar em todo o tempo. Não significa que você vai ter que ficar trancado num quarto 24 horas, não. Mas é em todo o tempo, durante o seu dia a dia, sua rotina, você está conversando com o Senhor, em comunhão com o Senhor, suplicando ao Senhor, suplicando por você, suplicando por algum irmão, por outras pessoas. Sempre que você se lembrar, apresentando diante do Senhor. Quantas vezes eu estou dirigindo, e eu amo fazer isso quando eu estou dirigindo, conversar. É um dos meus momentos prediletos para praticar a oração sem cessar, porque é natural já. Eu começo a dirigir, eu começo a conversar com o Senhor, eu começo a agradecer ao Senhor e tudo aquilo que está dentro do meu coração, sabe? Conversar mesmo. Conversar como um amigo, ele é um amigo. Sabe? Agradecendo a Ele, ou suplicando a Ele, ou apresentando algo diante dEle. Quantas vezes eu posso sentir a presença dEle ali dirigindo, ou lavando uma louça. É uma coisa maravilhosa. E é simples. Você não precisa de cerimônia. É conversar com as suas palavras. É com as suas palavras mesmo. Não é sobre palavras mirabolantes, difíceis. Não é sobre eloquência. É sobre um coração sincero. É sobre falar diante dele com sinceridade. Eu já fiz cada oração na minha vida que, se eu fosse contar, talvez muitos iriam se escandalizar.
Quantas vezes eu me aproximava diante do Senhor, assim que quando eu comecei lá atrás, Senhor, eu estou aqui. E às vezes até recentemente eu falei, Senhor, hoje eu não estou com vontade de orar, mas estava lá. Senhor, eu estou aqui ajoelhada, mas eu não estou com vontade de orar. Mas só de você estar falando que você não está com vontade de orar, você já está orando, porque você está conversando com Ele. E é isso que o Espírito Santo quer. E você vai conversando, daqui a pouco ele vai te ensinando, você vai apurando, que você vai começar a discernir a voz dele para você, a discernir aquilo que ele está te inspirando, o testemunho dele dentro de você. Mas experimenta começar a contar para o Espírito Santo. Eu estou falando aqui para crentes salvos em Cristo Jesus. Você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem um anseio por uma vida de intimidade com Deus, porque senão você não estaria aqui nesse vídeo. Então começa a conversar com Ele lavando uma louça, você no seu trabalho, você dirigindo, aonde você estiver, sempre conversando com Ele. Isso é orar sem cessar, sem desistir, sem desanimar. Conversa com Ele em todo o tempo, começa a criar essa cultura de conversar com o Senhor. E você vai ver que é algo muito simples e muito grandioso. Então é assim, se posicionando, que você vai vencer, que você vai dominar o teu homem natural, que insiste em querer te impedir de buscar e de se aproximar de Deus. Não se deixe levar por sentimento ou por emoção na hora de decidir orar, mas é posicionamento. Eu vou mesmo com preguiça. Eu gosto muito assim de, quando eu vou orar, eu colocar um fundo musical, sem voz, só o fundo musical, para abafar algum barulho externo que possa ter e para mim me concentrar. Quantas orações eu fiz sem palavras, só ajoelhada ali diante do Senhor com os meus olhos fechados, sabe, pensando nele, somente em silêncio diante da presença dele, em reverência diante da presença dele. Se você pode estar fazendo isso também, por que não? Porque ele contempla o teu coração, ele contempla a tua intenção. Orar também é você falar com o Senhor com sinceridade, mas sem aquele apavoramento de sair atropelando as palavras ou de falar uma oração decorada. Não. Sabe? Quando a gente é criança, Senhor Jesus, abençoa meu pai e minha mãe, aquela coisa repetitiva e decorada. Não. É sinceramente, sem pressa, sabe? É ser sincero. Olha, Senhor, estou aqui. Conversar devagar com Ele, entendendo cada palavra, pensando em cada palavra, sendo sincero com Ele. É isso. É algo muito simples. Mas você precisa tomar iniciativa. Comece ainda hoje, em nome de Jesus, que você vai ver que a sua vida vai mudar. O Senhor disse assim, ó, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Então o primeiro passo é seu, o primeiro passo é meu, o primeiro passo é nosso. Nós nos achegamos a Ele. E aí Ele se achegará a nós. Deus abençoe e até o próximo vídeo.